Você já se perguntou o que aconteceria se Jesus Cristo não tivesse nascido? É certo saber que o que conhecemos como cultura ocidental correria sério risco de não existir e geraria consequências trágicas para a liberdade de expressão. E por isso te pergunto, curioso, você sabe o que mais mudaria na forma que vivemos hoje? Pois é, se assim como eu você tem essa dúvida, o canal Curiosidades no Mundo irá te ajudar. Mas antes, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer a comunidade e não esqueça de ativar o sininho para novas notificações. Assim você fica sabendo de novos conteúdos antes de todos. E claro, se compartilhar nos ajuda. Então, bora pro conteúdo! Jesus, em sua época, não foi o único a ser chamado de Messias. Entre os judeus, o Messias era o líder profetizado que os libertaria da dominação estrangeira, dando início a uma nova era. Mas Jesus foi o único que transformou esse conceito do judaísmo em uma ideia de libertação espiritual mais complexa. Após a crucificação, seus discípulos passaram a pregar ativamente para não-judeus e aos 4 cantos do mundo com um sucesso ímpar. Sem Jesus, obviamente não existiria cristianismo, nem protestantismo ou algo parecido. E sem cristianismo, a Europa acabaria dividida em vários segmentos religiosos. O Império Romano daria origem a um deles. Os descendentes da parte ocidental do Império, a que tinha sede em Roma, são os países latinos, que foram conquistados por germânicos, que mantiveram sua identidade na forma da língua. O português, o espanhol, o francês e o italiano nasceram de dialetos do latim puro. Por volta do século II, havia uma religião que ganhava força no que tendia para a substituição do culto ao panteão greco-romano. O nome dela era mitraísmo. O mitraísmo foi uma religião de mistérios, podemos dizer assim. No Império Romano, alcançou a sua máxima expansão geográfica nos séculos 3 e 4 d.C., tendo se tornado um forte concorrente do cristianismo. O mitraísmo recebeu particular adesão dos soldados romanos. Bom, o mitraísmo não era popular na parte oriental do Império, aquela com sede em Constantinopla, atual Istambul, e que sobreviveu à queda de Roma com o nome de Império Bizantino. Essa foi a parte que mais se cristianizou, ainda que o cristianismo continuasse a ser bem minoritário, quando o imperador Constantino I se converteu no século IV, levando a uma explosão de conversões nas décadas seguintes. Sem cristianismo, os deuses do Olimpo perdurariam nas regiões onde hoje prevalece a Igreja Ortodoxa, filha dos bizantinos. Quanto ao resto do mundo, a influência maior de todas seria uma ausência: o Islã. Maomé fundou uma terceira religião abraâmica, porque acreditava que tanto o judaísmo como o cristianismo teria sido corrompido em sua mensagem original. O Islã, então, surgiu no século VII, como uma espécie de amálgama, juntando a lei mais estrita do judaísmo com o poder de arrebanhar fiéis do cristianismo. Imbuídos de uma nova fé, os islâmicos rapidamente conquistaram territórios a leste e oeste, acabando com o Império Persa, chegando até a Península Ibérica em um século e enfraquecendo imensamente o Império Bizantino. Sem cristianismo, não haveria cruzadas. Sem cruzadas, não haveria o gosto adquirido por especiarias pelos cavaleiros que voltavam para casa, iniciando um comércio muito lucrativo que moveria a história, e o Império Bizantino teria sobrevivido. Na vida real, a queda de Constantinopla, em 1453, levou ao domínio monopolista otomano das rotas de especiarias, e os otomanos, que eram islâmicos, jogaram os preços nas alturas, motivando os espanhóis e portugueses a buscarem outras rotas. Sem o Islã e sem a queda de Constantinopla, não haveria motivo para as grandes navegações. Alguém chegaria à América uma hora, mas os europeus não seriam os prováveis candidatos. Nós temos um short no canal que fala sobre a descoberta das Américas. Iremos colocar aqui no card para você, caso tenha dúvidas de quem seriam os novos desbravadores das Américas. Voltando ao tema, a América seria colonizada por chineses. Isso mesmo,
A China, os escandinavos, de fato descobririam a América por volta do ano 1000, mas seriam expelidos facilmente pelos nativos. Com a Europa fora da corrida, a Pérsia, a Índia ou a China colonizariam a Europa. Eles trariam as mesmas doenças, mas fariam comércio em vez de guerra. Dariam espaço para as tradições locais e protegeriam os astecas dos espanhóis. É uma suposição que muitos historiadores acreditam. O Brasil não seria a maior parte cristã. Talvez o Brasil abraçasse o hinduísmo, e o Natal daqui seria o Pancha Ganapati, um feriado do hinduísmo dedicado a Ganesha, o deus elefante, e ao solstício de inverno. Ainda seria má notícia para as populações nativas. Mesmo sem o ímpeto da conversão, os asiáticos gostavam de ouro tanto quanto os europeus. Sem Jesus, não haveria Natal. Na verdade, o dia 25 de dezembro não se deu devido ao nascimento de Jesus Cristo. Antes era comemorado apenas o nascimento do Deus Sol, conhecido como solstício. Só depois de alguns anos que aconteceu o que chamamos de sincretismo religioso, que passou a ser comemorado o Natal como nascimento de Jesus. O interessante é que mesmo hoje em dia, comemorando o Natal, não lembramos nem do Deus Sol e tampouco de Jesus Cristo. Focamos apenas nas festas natalinas, presentes e esquecemos de celebrar seu nascimento. Não haveria o calendário greco-romano. Existem duas possibilidades para esse caso. Primeiro, nós ainda estaríamos usando o calendário romano. Ele foi o mais difundido na época. Nesse cenário, estaríamos vivendo no ano 2768. Sem Jesus, outra religião surgiria para preencher o vazio. Sendo uma possibilidade distinta, o Islã. O calendário islâmico, ainda em uso em alguns países muçulmanos, começa em 622, o ano da imigração do profeta Maomé de Meca para Medina, um evento conhecido como Hijjah. Nesse cenário, estamos no ano de 1393. Ou, possivelmente, estaríamos vivendo no calendário chinês, uma vez que a possibilidade de descoberta das Américas e colonização dos chineses seria de grande relevância e possibilidades. Possivelmente estaríamos no ano de 4717 no calendário chinês, ano do porco, se tratando do ano em que foi gravado este vídeo em 2022. O islamismo conquistaria o mundo. Sem cristianismo, o islamismo se desenvolveria do mesmo jeito, já que é uma derivação direta do judaísmo, e seria uma religião de grande força. Sem a concorrência dos cristãos na Terra Santa, poderia se lançar aos mares e conquistar novos territórios, inclusive o Brasil, caso não viesse a ser conquistado pelos asiáticos. Provavelmente, nosso calendário seria o calendário muçulmano. O clima do sertão nordestino agradaria ao Islã, que fundaria lá um califado. No sudeste, a Baía dos Guanabara se tornaria um polo mercantil. As principais cidades mitraístas ficam onde estão Buenos Aires e Nova York. Índia e China se tornam muçulmanas. É de certo, o mundo seria totalmente diferente do que conhecemos hoje, e o Brasil seria totalmente diferente. Já pensou em um índio muçulmano? Ou talvez eles nem existissem mais. Sem a existência de Jesus e o cristianismo, ainda provavelmente haveria outras consequências em toda a história. O Antigo Testamento se manteria, bem como o judaísmo e suas predominâncias. Proporcionaria maior facilidade com que os líderes religiosos se lançassem como profetas. O Estado do Vaticano não existiria. Alguns conceitos humanitários estariam mais sujeitos à degradação. A liberdade de expressão não existiria. Em resumo, sem cristianismo, a Europa quase certamente não atingiria a dominância que atingiu, não gerando conflito com os iranianos, nome que os persas chamavam a si próprio. Seria outra civilização potente, assim como a Índia, que também enfrentou muitas guerras e conquistas dos islâmicos. Os iranianos, inclusive, haviam preservado bastante do conhecimento dos gregos, o que permitiu a era de ouro do Islã quando foram conquistados. Assim, não teríamos a liberdade econômica e de pensamento que temos hoje, garantida por instituições democráticas.
Sem Jesus, inclusive, não haveria especial de Natal do Porta dos Fundos. Nesse mundo hipotético, a Netflix muito provavelmente não permitiria tamanha heresia contra figuras islâmicas ou hindus. E você? O que acha que aconteceria se Jesus não tivesse existido? Deixa aí nos comentários a sua opinião e divida o seu pensamento com a nossa comunidade. Se gostou, curta nosso vídeo, siga nosso canal e compartilhe para que outras pessoas saibam dessa curiosidade. Vejo vocês em outro vídeo, até mais!